Obrigado, pastor Wallace. Que alegria revê-lo e rever tantos amigos, tantos irmãos e estar de novo aqui em Belém do Pará. E daqui nós estamos transmitindo para 3 estados e eu já recebi uma porção de mensagens aqui de pessoas pedindo, menciona a minha igreja. Mas olha, gente, eu vou pedir perdão a vocês, eu não tenho tempo suficiente para ficar mencionando, porque são muitas. Mas todos vocês são muito bem-vindos, mesmo à distância. Obrigado, pastor. Amém. Amados, antes de eu começar esta semana especial, Adorai 2021, quero dizer para vocês o seguinte: tudo que o pastor Mark falou é verdade, mas eu me sinto como metade de um grão de areia, menos da metade do que um grão de areia. A palavra de Deus diz em Isaías que Deus considera as nações como pó. Se Deus considera uma nação como pó, o que um ser humano é? Eu sou menos que a metade de um grão de areia, mas tem uma coisa: o meu Deus é grande e poderoso. E o que a igreja diz? Amém. Louvado seja o Senhor. É um prazer estar com vocês para compartilhar que Jesus precisa voltar. Durante toda a semana, de hoje até sábado que vem, aos sábados às 10h30, e durante a semana o podcast começa às 6h30 da tarde ou da noite, e o sermão às 7h30 da noite. Eu vou estar tratando sobre esse assunto incrível, Jesus precisa voltar. E a cada encontro eu vou explicar uma das razões por que Jesus precisa voltar. E hoje eu vou dizer para você que Jesus precisa voltar porque Ele prometeu. Eu prometo também contar algumas histórias, tá bom? Deixa ver aqui, só aqui do auditório, quem é que gosta de história aqui? Nossa, que bênção, então vai ser uma semana especial. E eu tenho certeza que você que nos acompanha aí, online, nessa live especial do projeto Adorai 2023, eu tenho certeza que você também gosta de história. Então, se Deus permitir, eu vou contar uma história antes do texto bíblico e uma história para finalizar. E depois ainda teremos batismo, um apelo. Eu tenho a certeza aqui no meu coração que será uma grande bênção. Amém, povo de Deus? Bom, eu prego há 50 anos. E eu me lembro que preguei o meu... Eu posso andar aqui sem problema, ok? Preguei o meu primeiro sermão, eu tinha 16 anos de idade. Não tinha completado 17 ainda, porque um ancião, ele resolveu fazer uns domingos especiais de primavera, o irmão Hércio Rocha, e nós tínhamos poucos jovens e adolescentes da igreja, e eu fui o primeiro, na noite de 24 de setembro de 1972, eu era magrinho, não tinha cabelo branco, não tinha bigode, não tinha toda essa bênção que eu tenho hoje, né? E eu estava tão nervoso, mas tão nervoso, que um joelho batia no outro assim. E ele falou para nós que íamos pregar aqueles domingos, olha, vocês têm que pregar uns 40 minutos. E eu preparei 40 minutos. Só que o meu nervoso era tão grande que eu parecia uma metralhadora. E eu falei os 40 minutos em 8. Aí quando eu me sentei, e ainda não tinha parado de tremer, ele se levantou, o irmão Hércio, e ele falou, olha, o que o Neumoel quis dizer, bom... Se o Neumoel quis dizer, é porque não disse, não é? E aí ele falou mais uns 3 minutos, o culto havia começado às 8 da noite, 8h30 a igreja já estava fechada e todo mundo tinha ido embora. 50 anos, sabe sobre o que eu preguei? Eu preguei sobre a volta de Jesus. No dia 24 de setembro do ano passado, completou 50 anos. Nós fizemos umas comemorações, preguei em várias igrejas para comemorar o 50º do meu primeiro sermão. Jesus ainda não veio.
Alguém poderá pensar assim: o pastor Estina deve estar decepcionado porque Jesus ainda não veio, 50 anos depois. Alguém pode encontrá-lo e dizer: ouvi o seu primeiro sermão, mas Jesus ainda não veio. E eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que ama Jesus, que aceita Jesus como Salvador e Senhor, eu vou dizer a você que eu não estou desanimado, nem decepcionado, muito pelo contrário, eu estou muito animado. Sabe por quê? Nós estamos hoje 50 anos mais perto da volta de Jesus do que naquela noite que eu preguei o meu primeiro sermão. Talvez eu seja o pastor que mais prega sobre a volta de Jesus. Se não sou o que mais prega, certamente sou um dos que mais pregam. Porque eu tenho dito muito, e enquanto estive na Voz da Profecia, disse muito: Jesus em breve virá. Naquela abertura da Voz da Profecia, vocês devem lembrar, né? Esta é a Voz da Profecia, apresentando um programa de fé e esperança, e anunciando que Jesus em breve virá. Depois eu inventei uma frase para dizer como assinatura do programa, e disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. E eu me sinto honrado, porque Deus colocou no meu coração esse privilégio, essa alegria de pregar a volta de Jesus. Amados, 50 anos mais perto, Jesus precisa voltar. Olhe para o mundo, com todas as suas tragédias, calamidades, pandemias, mortes, mentiras, corrupção, pecados. O mundo amadureceu para a volta de Jesus. Você sabia que Deus não erra? A Bíblia diz isso. Quem não erra não precisa pedir perdão, não precisa pedir desculpa. Nós pedimos desculpa ou perdão porque nós erramos. Deus não precisa pedir perdão porque Ele não erra. Mas olha aqui, se Jesus demorasse um pouco para vir, Deus teria que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra. Mas como Deus não erra e não precisa pedir desculpa ou perdão, quer dizer, Jesus em breve virá. O mundo amadureceu e está quase caindo de apodrecido. Um dia desses, Jesus aparecerá nas nuvens dos céus para nos buscar, amém? Essa mensagem da volta de Jesus, ela tem tocado corações. Como disse o pastor Mark, eu já tive a alegria de pregar em 4 continentes. Deus me deu o privilégio de pregar já em 53 países. Eu não me sinto melhor do que qualquer uma outra pessoa por causa disso, porque é apenas e tão somente uma missão. Eu sou, como disse, menos que a metade de um grão de areia que Deus está usando, nada mais. A glória não é minha, é do Senhor. Mas eu vou dizer para vocês, em todos os lugares onde eu compartilhei a palavra de Deus, onde eu disse, Jesus vai voltar, prepare-se, pessoas foram tocadas e foram transformadas. Eu fiz um evangelismo numa cidade chamada Sacramento, é a capital da Califórnia, talvez o estado mais rico dos Estados Unidos da América do Norte. Aqui no Brasil nós somos acostumados com muitos batismos, mas nos países ultra desenvolvidos os batismos são muito poucos, e as igrejas não crescem tanto quanto em outros países. Mas eu tive a alegria de batizar 5 pessoas, num evangelismo de apenas 2 finais de semana, não teve evangelismo durante a semana. Eu preguei na sexta noite, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo à noite. Segunda, terça, quarta e quinta e sexta sem reunião. Aliás, segunda, terça, quarta e quinta sem reunião. Preguei na sexta e no sábado de manhã e no sábado à tarde nós fizemos o batismo. No primeiro fim de semana tinha um cidadão lá, assim, até mais forte do que eu, assim, mais abençoado. E ele era fotógrafo. E ele foi tirando fotos de mim. E eu falando sobre a volta de Jesus, que é o meu tema preferido. E eu não sei como ele descobriu o meu e-mail, e de noite, na sexta-feira, a primeira, meu e-mail com várias fotos. E ele, como um fotógrafo profissional, ele tirava umas fotos assim, pensas, umas fotos lindas, sabe? Eu ficava até razoavelmente bem nas fotos.
No sábado, de novo, aquele mundo de fotos. No domingo, fotos. Aí eu disse para o William Teixeira, filho do pastor Reni Teixeira Reis, que eu estava hospedado na casa dele. A igreja era do pastor Doug Butler, alguns devem saber quem é. E aí eu falei: William, estou achando estranho, porque tem um irmão aí que anda tirando muita foto de mim. Esse irmão, ele é ancião da igreja, ele é líder aqui, o que ele é? Ele falou: não, aquele irmão é só um interessado no evangelho, ele não é membro da igreja. Eu disse: então acho que Deus está me mandando ir visitar esse irmão. Aí eu falei: liga para ele. Ele ligou, David Duran, tem até nome de fotógrafo, né? E aí o David disse assim: olha, eu aceito uma visita assim na segunda-feira de noite. Isso era domingo. E nós fomos lá visitar. E visitamos. E eu cheguei lá e eu comecei a falar de Jesus. E ele falou para mim assim: não fala de Jesus e de volta de Jesus para mim, que eu não quero saber. Ele tinha um aquário na sala, grandão, mas bem grandão assim mesmo. Quase 2 metros de comprimento, com os peixes lindos. E lá dentro do aquário tinha um caranguejo, grandão. E ele falou: não fala de Jesus e da volta de Jesus, porque eu já fui cristão. E agora eu sou como aquele caranguejo lá, eu sou sujo. Eu vivo na lama. Eu gosto de ofender, ferir as pessoas. Aí eu falei assim: perdi a viagem, né? Porque eu vim aqui para falar de Jesus, da volta de Jesus. Aí nós contornamos a situação, porque Deus sempre tem um jeito, né? Nós não sabemos, mas Deus tem, viu, juventude? Então você que está acompanhando aí, às vezes está tendo assim uma dificuldade, pode saber que Deus tem um jeito para resolver. Nós não temos, mas Deus tem. E na segunda vez eu falei de Jesus, da segunda vinda de Cristo, de preparo, e ele novamente me podou assim, cortou na raiz. Quase que com falta de educação, quase. E aí eu falei para Deus assim: Senhor, Jesus vai voltar. Esse David aqui, ele precisa ser salvo. Agora ele fala que é um caranguejo. Como é que eu faço para converter caranguejo? E Deus me deu a insight, a luz. E a luz foi a seguinte: eu falei para ele: ô David, eu concordo que você é um caranguejo. Você sabe que quando a gente concorda com a pessoa, ela esfria, né? Facilita, ela abre e aí você pode bater, né? Mas é bater espiritualmente, viu, gente? Que é o único jeito que salva, né? Porque o que não se resolve com amor, não se resolve de jeito nenhum, ok? E aí eu disse: vou fazer uma pergunta sobre caranguejo, que eu não entendo de caranguejo. Eu entendo um pouquinho de aviação, que eu gosto, seria piloto se não fosse pastor. Eu entendo um pouquinho de teologia, porque eu amo. Entendo um pouquinho de pregação, porque me especializei para isso, vivo para isso. Entendo um pouquinho de culinária, porque eu gosto de comer e cozinhar, cozinhar e comer. Agora em junho eu termino a graduação, eu vou ser um chefe, mas não para ter restaurante, só para comer gostoso, né? Mas de caranguejo eu não entendo. E eu falei: escuta, você já comeu caranguejo? Ele disse: claro, pastor. Eu falei: você poderia descrever como é a carne do caranguejo? E aí ele falou assim alguns adjetivos que eu nem posso falar todos aqui, para vocês não ficarem com vontade. Porque o caranguejo não é para alimento, gente. Os frutos do mar não são para alimento, ok? E aí ele falou assim: é tenra, macia, adocicada. E foi falando assim, e não me deu água na boca, ok? E eu disse: ô David, eu posso te falar uma coisa? Claro que pode. Sobre caranguejo? Sobre caranguejo. Falei: você é um caranguejo, você me tratou mal. Eu exagerei, né? Você me tratou mal, que você falou que gosta de ferir as pessoas, né? Mas dentro aí desse caranguejo que é você, tem uma carne tenra e macia, e Jesus vai voltar e vai levar você para a eternidade por causa dessa carne tenra e macia. E aí ele sentou assim no sofá direitinho, porque ele estava bem na pontinha do sofá para conversar comigo. Aí eu pensei comigo: agora é hora de derrubar o gigante. Vou dar um jab de esquerda no queixo dele e eu vou derrubá-lo agora, porque foi Deus que me orientou.
Deus está disposto a fazer isso ainda hoje. Orientar você, me orientar a nós, no caminho da eternidade, porque Ele virá nos buscar. Eu disse: David, por causa dessa carne terra e macia, Jesus vem, vai buscar você, e eu vou batizar você sábado. Aí nos levantamos, oramos e fomos embora. Terça-feira não teve reunião, quarta-feira não teve reunião, quinta-feira não teve reunião. Sexta-feira ele estava lá, fazendo o quê? Fotografando. Sábado de manhã estava lá, fotografando. Sábado à tarde eu batizei 5 pessoas. Aí me preparei para fazer um apelo, e quando estava para fazer o apelo, o William fez assim: espera aí, pastor, olha para lá. Aí eu olhei para a porta por onde haviam saído os 5 que foram batizados, e lá vinha o David, vestindo uma beca azul. Eu não sei qual é a expressão que vocês usam aqui, mas ele era bem fortão assim, a beca ficou toda apertada, toda estrucada assim. Sabe quando fica tudo, nossa. E lá vinha ele com a mão para trás, sabe por quê? Ele vinha trazendo na mão o caranguejo que estava dentro do aquário. Esse caranguejo de bronze aqui, ó. Vou deixar isso aqui para não atrapalhar. E ele falou assim: o caranguejo é seu. E eu disse: mas eu não aceito. Mas por quê? Porque você me disse que tem 20 anos que você tem esse caranguejo. É uma relíquia, como é que eu vou levar um negócio desse, né? Eu falei: não, pastor, agora eu não sou mais um caranguejo. Eu falei: então eu levo com a seguinte proposição, de você me autorizar a contar a história, o dia que eu quiser, onde eu quiser. Ele falou: pode levar e contar. Aí, gente, eu batizei o David com uma alegria tão incrível, que a água, na hora que ele entrou, a água chegou pertinho do topo do vidro, sabe? E na hora que eu coloquei na água para valer, com alegria, a água subiu e caiu um pouquinho dentro da igreja. E eu falei para ele na língua dele, a hora que eu tirei ele da água: David, você foi um caranguejo por muito tempo, mas agora você não é mais um caranguejo, você é um filho de Deus. Jesus virá e vai levar você, porque Ele prometeu. Amém? Amém. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. João 14, 1 a 3. João 14, 1 a 3. Esse texto foi o texto que eu usei no meu primeiro sermão há 50 anos. E eu vou dizer para você o seguinte: provavelmente eu já tenha usado esse texto algumas centenas de vezes. Olha que coisa mais linda, não precisaria nem lê-lo aqui na Bíblia, não é? Porque ele está aqui, ó, no coração, não é? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Podem falar comigo, eu adoro isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ou voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Glória a Deus. Gente, umas coisas bonitas atrás desse texto aí. A minha obrigação é descobrir as coisas bonitas que estão escondidas. Essa não é sua obrigação. Você não ganha para isso. Eu vivi para isso e ganhei para isso. Eu tenho que estudar para explicar para você. E vou explicar algumas poucas coisas aqui, depois eu pretendo contar uma história linda, de uma conversão incrível, resultado de um sermão sobre a volta de Jesus para nos buscar. Jesus falou assim: não fiquem com o coração sobrecarregado. Dá a impressão que essa é uma brincadeira, sabe? Porque o mundo está tão difícil, que mesmo a juventude fica com o coração sobrecarregado. E gente, a estrutura do mundo hoje
ela não é para o cristianismo. Ela não é. Porque hoje o que é certo parece errado. E o que é errado parece certo. E hoje as pessoas preferem crer numa mentira bem contada, bem vestida, a acreditar numa verdade nua e crua. É o nosso mundo. É um mundo onde as pessoas não querem acreditar em Deus. Elas querem acreditar nas narrativas. É um mundo onde as pessoas querem fazer uma releitura da palavra. Amados, a palavra não é para sofrer releitura. Quem tem que sofrer releitura é a minha vida. Eu não devo jamais querer adequar a palavra à minha vida, mas eu tenho que adequar a minha vida à palavra. Vou dar uma frase aqui, não vou cobrar nada por isso, também não vou cobrar nada por nada mesmo, né? Mas a Bíblia é a mente de Deus. Grave isso. Se quiser colocar o celular aí no modo gravação, pode colocar, porque celular não é só para rede social não, é também para a palavra de Deus. A Bíblia é a mente de Deus, traduzida em linguagem humana, para que você e eu possamos entender o mínimo necessário do plano da redenção, aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor, e termos a vida eterna. Isso é a Bíblia. E por que eu digo que é para entender o mínimo necessário do plano da redenção? Porque esse assunto vai ser estudado durante toda a eternidade. Como é que eu vou querer entender tudo agora aqui? Não dá. Eu preciso entender o mínimo necessário, que a salvação é um dom da graça de Deus, e que ela é concedida através da fé no sacrifício do Senhor Jesus, no seu sangue. Isso é salvação. E se eu acreditar, a palavra diz assim, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Jesus prometeu, e ele disse, não fiquem com o coração sobrecarregado. Gente, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Se não aprendermos a confiar em Deus, nós não chegaremos ao final da jornada. Se não aprendermos a confiar em Deus, nós não seremos fiéis até a morte, conforme Apocalipse 2:10. Outra coisa linda que Jesus falou nesse pequenino trecho, ele disse assim, na casa do meu Pai. Porque muitas vezes nós pensamos que vamos morar numa casinha, um lugarzinho, alguma coisa no final da rua, né, na periferia. Não. Jesus falou, na casa do Pai. A casa do Pai é uma cidade. É a casa do Pai. E olha, um garoto de 2, 3, 5 anos, ele não tem preocupação nenhuma com contas a pagar, por exemplo, porque ele mora na casa do Pai. Quando Jesus falou assim, na casa do meu Pai, ele quis dizer o seguinte, não mais preocupações, aleluia! E como é a casa do Pai? O anjo mediu a cidade, 12 mil estádios, vezes mais ou menos 185 metros, dá 2.220 quilômetros. A cidade pode ter 2.220 quilômetros de um lado, 2.220 do outro, mas normalmente a gente divide isso por 4, porque a Bíblia diz que a cidade é quadrangular. Então ela terá no mínimo 555 quilômetros de cada lado. Mas não é só isso, porque se ela é quadrangular, ela é como se fosse um cubo. Ela tem essa mesma largura, esse mesmo comprimento, e ela tem também essa mesma altura. Por isso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,9, ele diz assim, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais subiu ao pensamento do homem, é o que Deus tem preparado. Não existe uma cidade desse jeito. É a cidade de Deus, onde você vai morar, na casa do Pai. Eu tenho um amigo, ele é do Nordeste, ele é PhD em engenharia, e eu disse, você pode fazer um favor para mim? Porque é o seguinte, a gente não precisa saber tudo, a gente precisa ter amigo que sabe.
É igual dinheiro, você não precisa ter dinheiro, tem que ter amigo que tem. É verdade. Agora, saúde, família, não basta o seu amigo ter, ok? Família, não basta o seu amigo ter. E tem uma outra coisa que não basta o seu amigo ter: comunhão com Deus. Quem tem que ter é você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem certas coisas que são intransferíveis. Mas esse meu amigo que é PhD em engenharia, ele falou: faça o que o senhor quiser. Interessante que a gente que é pastor e pregador da palavra, a gente recebe um amor tão grande que a gente não merece. Olha, as pessoas me amam, eu nem sei por que elas me amam. Às vezes elas nem me conhecem direito, elas me amam e fazem coisas incríveis por mim. E eu me sinto assim honrado por Deus, agradecido a Deus todo dia, toda hora, a cada minuto, pelas bênçãos que eu recebo. Ele falou: faça o que o senhor quiser. Eu falei: não, eu quero que você faça um cálculo para mim. Aí eu dei as medidas, né, da cidade. Eu falei: faça um cálculo para mim aí, quantos apartamentos dá para construir numa cidade assim, deixa espaço grande para ruas enormes, lagos enormes, rios enormes, palácios enormes. E aí ele fez um cálculo para mim, ele falou assim: pastor, dá para construir mais de 1 trilhão de apartamentos, e cada um deles com 1.000 metros quadrados. Mas não é isso, é muito mais do que isso. Porque os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram. É a cidade de Deus, é a casa do Pai onde você vai morar. Aí ele falou assim: eu vou preparar a casa. Mas por que ele foi preparar a casa? Porque na casa de Deus só moravam anjos, não tinha homens lá. Agora já tem alguns, né? Nós temos lá Elias, que foi para o céu, não é? Enoque, nós temos o Moisés. Então Jesus foi preparar a casa. O que ele quis dizer? Ele disse: eu vou fazer uma adaptação da casa para ela servir para anjos e homens e mulheres como você e eu, porque nós vamos para lá. Em 1000 anos nós vamos morar na casa do Pai. Diga amém. Amém. Diga louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Porque Jesus prometeu voltar e Ele vai voltar, amém? E nós vamos morar na casa do Pai. Olha, você gosta de vestidos bonitos? Você poderá ter quantos vestidos você quiser. Sapatos bonitos, bolsas bonitas, pode ter quanto quiser. Um apartamento de 1.000 metros quadrados só para você. Quer uma banheira de hidromassagem? Pode ter. Eu só estou falando coisas que nós conhecemos, porque as coisas que Deus tem preparadas, elas são muito maiores e muito melhores. Aleluia! Aí Jesus falou assim: e quando eu preparar, eu virei outra vez. Ele virá, Ele prometeu, e eu acredito nisso. E eu vou dizer uma coisa a mais aqui agora: Ele virá na nossa geração. Pastor, mas e se a gente morrer? Mesmo assim Ele virá na nossa geração, porque a morte é um instante de escuridão e nada mais. Para quem morre, é como se fosse o dia da volta de Jesus. Nós só vamos viver a nossa geração, gente. Nós temos que aproveitar esse tempo, que é o tempo de preparo para a eternidade. As coisas visíveis, elas não são eternas, elas passam. Tudo que tem aqui é passageiro. Mas as invisíveis, diz a Bíblia, são eternas. É tempo de nós termos os 2 joelhos no chão, prestem atenção, os 2 olhos na palavra de Deus, os 2 olhos na palavra de Deus, o coração e a mente na volta de Jesus, e os 2 pés dentro da igreja. Deu para entender? Não dá para ter um pé dentro, um pé fora. Não dá para ter um olho na palavra e um olho no mundo. Não dá para ter a mente na eternidade e o coração nas coisas desta vida. Nós temos que estar conectados com a eternidade 100%, aleluia. Jesus prometeu voltar e Ele virá, e para nos receber, só para isso: virei outra vez e vos receberei. É gostoso ser recebido, não é? Eu fui recebido ontem à noite lá no PG da União, e tinha lá, e eu já tomei o açaí do Pará, aqui nessa vinda, viu? Mas hoje à noite tem mais, né? Vocês se preparem aí, que é coisa boa. Aleluia, gente. Então,
Fui recebido assim com tanto carinho, todo mundo com essa atenção. Jesus vai nos receber com todo carinho. E eu tenho pensado sobre isso, porque eu sou um pensador, não é? Algumas coisas que a gente tem vontade de falar para Jesus, não é? E eu vou falar uma coisa para vocês: nós não vamos conseguir falar nada. É igual aquela história do rapaz que se planejou para ir pedir a amada em namoro, em casamento, e na hora que chegou lá ficou travado, não saía nada. Jesus é quem vai dizer, e sabe o que ele vai falar? Você não imagina a alegria do meu coração de ter você aqui comigo. Você não imagina como eu estou feliz de você ter aceitado o meu sacrifício. Ele virá para nos buscar. Faulkner, aleluia. Virá para nos buscar. E eu dou glória a Deus, eu louvo a Deus. Para quê? Aí Paulo diz assim, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 17: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pastor, o que é esse para sempre? A gente não sabe explicar. Sabe por quê? A vida começa e termina. Você começa a construir uma casa e quase sempre termina. De vez em quando não dá certo, mas quase sempre termina. Começa um relacionamento, um dia ele termina. Se ele não termina por uma desavença, termina porque um vai embora, vai para o descanso. Você começa um trabalho e termina. Você começa isso e termina. Mas e a eternidade? Ela começa, mas não termina. É para não entender mesmo, é para aceitar. E assim estaremos eternamente com o Senhor. Jesus prometeu voltar. Amados, eu acredito nisso plenamente. Tanto acredito que eu aceitei o desafio de voltar a ser pastor oficial de uma igreja depois de jubilado há 4 anos. Eu estava servindo a igreja como voluntário. Disse: não, pastor, nós queremos que você seja o pastor sênior da igreja aqui no Canadá. E eu nem sei falar inglês direito, e é uma igreja de fala inglesa. Eu sei falar I love you, e com sotaque ainda. Sabe por quê? Não é por dinheiro. Eu nunca trabalhei por dinheiro, eu trabalhei para Deus. Sempre trabalhei para Deus e respeitei os homens, a hierarquia. E eu continuo fazendo isso, e dá certo na minha vida. Se eu quisesse, eu teria convites para pregar todos os sábados em lugares diferentes do mundo inteiro. Eu não posso, porque agora tenho um compromisso lá com a minha igreja. E é uma igreja deliciosa que um dia, se alguns quiserem saber em off, aí eu posso contar como é. É uma comunidade. Só para vocês terem uma ideia. Em cada sábado, em cada 7 sábados, nós temos um que é jubileu, que é o sábado para a gente passar em família. E nunca mais nós vamos perder um filho por apostasia, porque estamos dando atenção à família. Não basta apenas você batizar 1 milhão, você tem que salvar a sua família. Se você não salvar a sua família, não valeu a pena, porque você vai chegar lá e ele vai perguntar: onde é que estão os filhos? O que é que você vai responder? Mas eu batizei 1 milhão. E ele vai falar assim: não interessa, eu quero saber dos filhos. Cuida da sua família, por favor, é o seu maior legado. Não tem legado maior do que a família. Um dia eu estava pregando na Marquês de Sapucaí, lá onde acontece o carnaval, como aconteceu esses dias. E é nota 10, eles falam assim, né? 22 mil pessoas. Os bombeiros me informaram que eram 22 mil pessoas. Pastor Bulhão estava fazendo uma série na Marquês de Sapucaí. E ele teve que ir para Washington, para uma reunião da Conferência Geral. Ele disse: pastor Estino, você poderia pregar 2 noites para mim? Falei: mas com o maior prazer, não é? Era uma multidão, gente. Agora, para o pregador, que está escondido atrás da cruz de Cristo, pode ser uma pessoa só, pode ser 1 milhão de pessoas, não faz diferença. Porque é Cristo que está sendo apresentado, não é o pregador. Mas a hora que eu me levantei, e eu vi aquela multidão, e eu pensei assim: quem será que Deus vai tocar nessa noite aqui no meio dessa multidão? Quando terminou o programa, o Quarteto Arautos do Rei cantou,
e muita gente veio tirar foto, abraçar e fazer pedido de oração, conversar e tal. E foi muito gostoso. Isso foi no ano 2000. Logo em 2003 eu fui para São Paulo pastorear uma igreja, e eu fui convidado para ir à Central do Rio de Janeiro para fazer um reencontro. Era tanta gente que eles fizeram 2 sessões, e me acompanhava naquela ocasião o quarteto Ministry, que era composto pelo Dermival Reis, o Josué de Castro, Jefferson Tavares e o Erlo Brau. E pessoas que haviam passado também pela Voz da Profecia, né? Eles têm um quarteto de homens lá, e eles chamam de ministry, que é de ministros, né? E aí eu preguei na primeira sessão, foi lindo. E aí, como aqui também, obrigado aos que estão nos dando suporte aí, aos administradores, a Josi, né? Prepararam um camarim para mim aí com mangostão, que é uma das minhas frutas preferidas. Lá no Canadá ou em São Paulo a gente conhece como mangostim, mas aqui é mangostão, e é uma delícia. Mas ele deixa a glicemia alta, né? Porque já aconteceu isso comigo uma vez. Bom, no intervalo de uma sessão e outra, eles improvisaram lá um camarim com umas frutas, e eu estou lá comendo uma fruta, que eu sou muito fã de frutas. E aí entra um sujeito assim, um irmão, ele diz: eu queria abraçar o pastor Estina, eu queria abraçar o pastor Estina, queria abraçar o pastor Estina. E eu fiquei querendo saber por que ele queria tanto abraçar o pastor Estina. Aí ele falou: pastor, eu vou lhe contar rapidinho. Estava nervoso assim, tenso, sabe? Eufórico, né? Ele falou: no ano 2000, eu estava passando pela Marquês de Sapucaí uma noite, e estava uma multidão lá. Mas eu vi que não tinha aquelas mulheres sem roupa, não tinha o batuque do carnaval, mas tinha umas músicas bonitas, um pessoal bem vestido e tal. E eu entrei lá para ver, e eu era um pai de santo. E eu me lembro como se fosse hoje. O Senhor falou: Jesus prometeu voltar, e porque Ele nos ama, Ele vai nos levar para a eternidade. Ele vai nos transformar antes e nos levar para a eternidade. E eu gravei isso. Aquela noite, pastor, eu não dormi, porque como pai de santo, aquilo mexeu comigo. E eu não estou falando isso para atacar ou criticar qualquer religião, ok? De jeito nenhum, eu estou contando uma história apenas, porque eu respeito todas as religiões. Então, por exemplo, se eu entro na igreja católica, eu tiro o chapéu, é respeito. Se eu entro numa mesquita, eu tiro o sapato, é respeito. E se eu entro numa igreja de um judeu, numa sinagoga, eu boto um chapéu, um kippah, respeito. Mas ele ficou sem dormir aquela noite. Aí de manhã o vizinho o cumprimentou: bom dia, vizinho. Aí ele, sincero, ele falou: não é um bom dia não, porque normalmente a gente mente, sem querer. Fala: tudo bem? O que a gente fala? Mas não está tudo bem. Às vezes o filho está hospitalizado, vai fazer uma cirurgia, tem alguém na família sofrendo, está devendo, perdeu o emprego, e fala: e daí, tudo bem? Tudo bem. Mentira. Ele falou assim: não é um bom dia não. Por quê? Eu não dormi essa noite. Por que você não dormiu? Porque eu escutei um pastor falando isso. Onde foi? Lá na Praça da Apoteose, da Marquês. Mas é da minha igreja. Aí o vizinho já deu uma bronca nele, né? E aqui serve para você, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui para sermos a luz do mundo e o sal da terra. Não pode ficar de boca calada. Nós temos que falar de Jesus, a tempo e fora de tempo. Aí ele falou assim: mas você tem um negócio bonito desse na igreja, você nunca me convidou? Olha só. Bom, resumo. A partir daí ele começou a ir à igreja do Meyer, com esse irmão vizinho que era cristão. E para terminar a história, ele falou: pastor, hoje eu não sou mais o pai Chico. Hoje eu sou Francisco Mendes, eu sou diácono da igreja do Meyer. Jesus vai voltar. Ele ama você. Ele precisa voltar para buscar você, porque Ele prometeu. E Ele não mente. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não apenas fala a verdade, Ele é
a própria verdade. E quando ele diz assim, virei outra vez, é a verdade sendo revelada, não é uma probabilidade, é uma realidade histórica. Virei outra vez e ponto, não tem conversa, ele virá, e muito em breve para nos buscar. As pessoas continuam sendo tocadas pela graça e misericórdia de Deus. E hoje nós vamos ver uma irmã muito querida, a irmã Luísa Helena, que será batizada pelo pastor Carlos Bussons, meu amigo, que é o presidente da missão para Amapá. A irmã Luísa Helena, ela foi membro da igreja, mas pelas dificuldades da vida, podem entrar aqui, ela abandonou a igreja. Mas o amor de Jesus, o perdão em família, a reconciliação familiar, e agora a reconciliação com Jesus, para que o nome continue no livro da vida do Cordeiro. Pastor Bussons, eu sei que esta é uma das coisas que você mais gosta de fazer, porque você é meu amigo há muitos anos, e eu louvo a Deus por você estar aqui. Irmã Luísa Helena, a senhora é muito bem-vinda de volta, viu? Aqui é a sua casa. E nós estamos aqui para recebê-la de braços abertos e dizer que o seu nome está sendo agora sublinhado no livro da vida. E ele vai permanecer lá pela graça e misericórdia de Deus até o dia da volta de Jesus, quando ele vai chamá-la para o lar eterno, junto com a sua família. E para que isso seja real, pastor Bussons, seguindo a ordem do mestre, com muita alegria no coração, com emoção, e você com lágrimas nos olhos, ele batiza você agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vinda ao lar. Deus a abençoe. Amados, eu não sei se aqui no auditório nós temos alguém se preparando para o batismo. E se tivermos alguém, eu quero dar a oportunidade para vir aqui à frente, porque eu quero fazer uma prece. E eu quero dar essa oportunidade também para você que está aí em um dos nossos auditórios. Eu não sei onde você está, mas Deus e você sabem. Eu quero que você vá à frente. Se você se sentiu tocada pela palavra de Deus, se você se sentiu tocado pela palavra de Deus, o Jesus que prometeu, virei outra vez, por favor, vá à frente. O pastor que está aí, o ancião que está aí, eles vão receber você e abraçar você. Enquanto você se levanta para ir à frente, eu quero chamar aqui a minha amiga, a Paula Chacon, querida, que já cantou aqui no começo, e ela vai cantar uma música, interpretar uma música linda que diz assim: deixa eu ser o teu Deus. Se aqui no auditório tiver alguém para vir à frente, vem à frente. Glória a Deus, Deus seja louvado. Bem-vinda, que a sua emoção seja registrada no livro do céu. Que suas lágrimas sejam contadas por Deus e que Ele as enxugue todas, uma a uma. Há mais alguém aqui no auditório que quer vir aqui à frente? Durante a música pode vir, tá certo? E você que está nos acompanhando aí, esse é o seu momento de dizer para Jesus: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor prometeu voltar. E eu quero estar pronto quando o Senhor vier. Eu quero estar pronta quando o Senhor vier. Que Deus abençoe vocês que estão indo para frente. Pastores queridos, anciãos queridos, irmãos queridos, recebam essas pessoas com todo carinho, com abraço, com beijo, com amor. E trate essas pessoas muito bem, preparando-as para o batismo e também para a eternidade. E eu vou repetir, se aqui no auditório nós tivermos mais alguém que deseja vir à frente, não precisa ficar envergonhado, envergonhada, pode vir tranquilamente,
Porque o Deus que está lá em todos os auditórios, Ele também está aqui. E Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele está aqui para nos abençoar, para nos curar, para nos salvar. Por favor, Paulinha. Aonde você vai quando todos te abandonam? Onde se esconder quando a culpa o destrói? Você se esqueceu, mas eu nunca desisti de o buscar, filho. O que já passou não importa para mim. O que você fez, eu deixei naquela cruz. Mais uma vez, hoje venho procurá-lo e pedir. Quero ser teu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o teu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrarás, filho. Deixa eu ser teu Deus. Antes de você nascer, este dia já escrevi em minhas mãos. E sei que o momento enfim chegou. Meu sangue verti, minha graça o alcançou e o salvou. E hoje eu quero ser teu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o teu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrarás, filho. Deixa eu ser teu Deus. E Ele te diz: deixa eu ser aquele que entende a tua dor. Me deixa ser amigo e aceita o meu amor, até que eu volte pra levar vocês comigo. Quero ser teu Deus, quero ser real. Enxuga o seu rosto, levanta o teu olhar. Quero ser a paz que jamais sentiu. Nova vida em mim encontrarás, filho. Deixa eu ser teu Deus. Nova vida em mim encontrarás, filho, filho. Deixa eu ser teu Deus.